Olá! Às vezes, já falamos aqui algumas vezes, de que o batismo de crianças não é algo válido na Bíblia. O batismo de bebês, por exemplo. Agora, se a gente analisar do ponto de vista do Antigo Testamento, a circuncisão era algo imposto a crianças. Os pais, era compulsório às crianças, os pais eram os seus fiéis guardadores. E diz a Bíblia, lá em Gênesis 17, por exemplo, no verso 12, a orientação de como os homens que quisessem a salvação, o ser humano que quisesse a salvação, o povo de Deus, eles deveriam ser circuncidados. Esse era um ato na antiga aliança. Olha só o que diz o verso 12 de Gênesis 17. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos de 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nasceram nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. As criancinhas com 8 dias de vida eram circuncidadas. Hoje, o batismo representa esse ato de aceitação a Deus. Agora, por que na antiga aliança a circuncisão era imposta a crianças, ou era compulsória a criancinhas, e hoje o batismo de bebês não pode ser? Como explicar? Essa e muitas outras questões, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom estar aqui na sua companhia. Você sabe, esse aqui é um programa de perguntas e respostas bíblicas que nós temos o prazer em receber as suas questões, as suas dúvidas e respondê-las baseando na palavra de Deus. Quem está apto a responder e quem está na mira para responder tudo baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Professor, estamos aí começando mais uma temporada do Na Mira da Verdade e hoje, mais uma vez, você está aí para responder as perguntas que chegam até você através da mira, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estou contente por estarmos juntos novamente e quero agradecer, Tito, ao nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo que acompanha simultaneamente por sua companhia preciosa. Para nós é uma grande honra sabermos que você confia no trabalho da Novo Tempo, do Na Mira da Verdade, para ensinarmos a Bíblia para você. Somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, mas estamos aqui para crescer juntos na graça de Deus e com certeza com as suas perguntas poderemos crescer juntos encontrando as respostas na Bíblia. Antes, só quero mandar um abraço rapidamente para a nossa irmã Maria Alana, ela é da igreja de Contenda, no Paraná. Que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a todos os amigos, né, da Igreja Central de Curitiba, onde eu estive no último final de semana e onde fizemos ali algumas palestras, alguns treinamentos. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, como me receberam aí, especialmente a Joeide, ao Vilmar, a Júlia, ao Vinícius, ao Tiago, né, família querida que nos receberam tão bem na casa deles. Que Deus guarde a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Muito bem, professor. Como você muito bem disse, nosso programa ele é transmitido através da TV Novo Tempo, que você está assistindo, através da rede de rádios Novo Tempo, espalhada pelo nosso país, e também pela internet. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook e as pessoas que nos assistem pela internet, além de assistir pelo Facebook, também no nosso canal da Novo Tempo, novotempo.com/ao vivo, você pode assistir-nos de qualquer lugar do mundo. Então, por isso que nós nos conectamos com o Brasil e o mundo. Seja pelo rádio, seja pela TV ou pela internet, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus e motivar você cada vez mais a fascinar-se pelo estudo da palavra de Deus. É muito bom nós termos a oportunidade, o privilégio
de estudar esse livro sagrado, onde Deus, com a sua palavra, nos mostra o caminho que devemos andar. E esse é um programa que tem como principal objetivo motivar você a conhecer um pouco mais, a estudar um pouco mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Já já eu falo como que você faz para participar. Porque nós abrimos o programa, professor Leandro Quadros, sobre um tema interessante. Você já falou aqui várias vezes a questão do batismo de bebês, né? Que aparentemente a Bíblia não dá base bíblica para isso. Só que chegou-nos um argumento bastante forte. Quem mandou foi o Marco Silva, pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ele disse o seguinte: não perca o programa, parabéns. Ouvindo um padre defender o batismo de crianças na igreja, uma questão me perturbou e eu gostaria muito de esclarecer, pois sou leigo, não entendo muito. E ele diz o seguinte: a circuncisão foi uma antiga aliança e foi imposta ao homem que gostaria de ser salvo. Teria que ser feito de modo arbitrário, sem o consentimento da criança, pois os pais deveriam ser os guardiões dos filhos. Na nova aliança, nosso pacto fica no batismo. A representação da morte de Jesus, demonstrando morrer um pedaço da carne igual à circuncisão. A pergunta: por que na circuncisão o ato era compulsório em crianças e no batismo não pode ser? Não foi o batismo um novo tipo de circuncisão? Ele é, deixa eu ver aqui, de Porto Feliz, o Marco Silva. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Ela abriu o programa de hoje, professor Leandro Quadros. A questão da circuncisão e o batismo, ambos não são atos paralelos com relação a aceitar Deus como Criador? Vamos esclarecer essa questão à luz do contexto bíblico. Em primeiro lugar, a circuncisão e qualquer outra cerimônia que Deus criou no Antigo Testamento tinha um propósito específico: ensinar aos filhos dele verdades espirituais. Então Deus utilizava da circuncisão e outras cerimônias como recursos pedagógicos para ensinar coisas a respeito da salvação. Então a circuncisão praticada em crianças não significa que elas automaticamente estariam no reino de Jeová. Significava sim, de acordo com Gênesis 17, que quando a criança era circuncidada, ela pertencia à tribo de Israel. Agora, por que no 8º dia? Não quer dizer com isso que Deus esteja apoiando o batismo infantil, mas era feito no 8º dia porque era o momento em que o organismo do bebê masculino, obviamente, estava apto para a cicatrização. A coagulação do sangue estaria mais fácil e aí, obviamente, Deus dava uma orientação para que a circuncisão fosse feita no 8º dia. A circuncisão tinha alguns propósitos. Primeiro, distinguir quem pertencia ao povo de Israel e quem pertencia ao paganismo. Lemos sobre isso, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 11. Além disso, tinha o propósito de recordar à pessoa que ela pertencia à descendência de Abraão, o pai espiritual da fé, de acordo com Gênesis 17, 11 e 12. Mas percebemos nas Escrituras que a circuncisão também prefigurava, entre outras coisas, o batismo. Agora tem um detalhe: mesmo a circuncisão prefigurando o batismo, a Bíblia não ensina que, por isso, o batismo infantil seja bíblico. Vamos analisar o porquê. Eu vou ler para você, primeiramente, o que está em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Nele também vocês, falando de Cristo, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo nos mostra que realmente a circuncisão
prefigurava o batismo. Entretanto, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que esses crentes que foram batizados, Paulo está demonstrando que eles foram batizados com Cristo através do batismo. Em que momento isso era feito de acordo com a Bíblia? Em Atos 2, 37 a 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então perceba que no batismo, que era prefigurado pela circuncisão, havia a questão do arrependimento. E um bebê, ele não pode arrepender-se ainda dos seus pecados. Ele não pode exercer fé no sacrifício substitutivo de Cristo. Então, comparar a circuncisão com o batismo para alegar que o batismo infantil é bíblico porque a circuncisão era feita no indivíduo quando ele era criança, não é uma comparação válida. Por quê? Porque o batismo no Novo Testamento, ele é apresentado como sendo possível de se realizar quando alguns critérios são cumpridos. O primeiro, arrependimento dos pecados, de acordo com Atos 2, 37 e 38. Um outro critério encontramos em Atos, no capítulo 8, versículo 37. O eunuco, vou ler a partir do verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. Veja, qual é a condição que Filipe, o evangelista, deu a este eunuco alto oficial para que ele fosse batizado? Crer de todo o coração. Sendo que no batismo bíblico, além de um arrependimento pelos pecados, o pecador precisa crer em Cristo como seu substituto, então não tem como a Bíblia apoiar o batismo infantil. E para finalizar, a Bíblia, na cultura judaica, cristã inclusive, o costume não era batizar as crianças, mas apresentá-las a Deus. Você pode ler sobre isso, por exemplo, em Lucas capítulo 2. Cristo, quando era criancinha, foi apresentado no templo. E nós, na Igreja Adventista, Sétimo Dia, e outras igrejas cristãs, fazemos o mesmo. Apresentamos perante Deus o bebezinho. Como pais, nos comprometemos a cuidar desta criança, guiando-a nos caminhos de Deus, para que na idade adulta, se ela assim o quiser, ela diga um sim para Cristo e seja batizada também. Então perceba que os critérios para o batismo são diferentes dos critérios para a circuncisão. E deste modo, por mais bem intencionada que tenha sido feita esta comparação por nosso irmão sacerdote, não é? Ela não é válida à luz do texto bíblico. Muito bom, professor, muito bom. O nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta para a gente, que a gente coloca na mira. Quem mandou essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem um nome aqui, Moisés. Moisés, ele é de Milagres, no Ceará, e ele diz o seguinte: sou católico, mas não perco o programa Na Mira da Verdade. E tem uma passagem na Bíblia, que está lá em Atos 7,59, que prova que a alma é imortal. Responda-me, por favor. Atos 7,59 está provando que a alma é imortal, professor? Vamos ver o que está escrito lá em Atos 7,59. Naquela ocasião em que Estevão foi apedrejado e ele clamava, gritava, enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
E com esse texto, dá para a gente garantir de que a alma é imortal, professor? Primeiro, muito obrigado ao nosso querido irmão católico por não perder o programa. Para nós é uma alegria, meu irmão, saber que você acompanha o estudo da Bíblia conosco, tá ok? Veja, meu querido irmão, se nós lermos esse texto realmente com a nossa perspectiva grega, de espírito, de alma, aí nós veremos nesse texto uma evidência realmente ou prova da imortalidade natural da alma. Porém, se nós pensarmos como os escritores bíblicos pensavam, a coisa muda. Como que os escritores bíblicos pensavam? Eles viam a natureza humana como holística, ou seja, integral. O que isso significa? Para o autor bíblico, não existe salvação fora do corpo. Para o autor bíblico, Deus restaurará corpo, alma e espírito. E para o autor bíblico, corpo, alma e espírito são apenas 3 aspectos diferentes do mesmo ser. E quando ocorre a morte e há a separação desses aspectos, diríamos assim, a vida deixa de existir. Eu vou lhe apresentar alguns textos e aí nós vamos poder entender essa afirmação de Estevão, tá? Então, o primeiro texto, é importante você e eu avaliarmos Gênesis capítulo 2, verso 7, para vermos como foi que Deus criou o ser humano. E temos que fazer uma pergunta. Deus colocou uma alma em Adão ou Deus criou Adão como alma? Com essa pergunta em mente, vou ler para você Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Então veja, de acordo com a Bíblia, o ser humano é uma alma ou tem uma alma? De acordo com a Bíblia, ele é uma alma. Quando Deus forma Adão do pó da terra e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, ele se torna uma alma vivente. E o que é esse fôlego de vida? É o ruach, ou pneuma, o espírito, o poder vitalizador que mantém o corpo vivo. Eclesiastes 12, verso 7 diz que quando o ser humano morre, o corpo volta para a terra e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Este fôlego de vida não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. De acordo com as Escrituras, repito, o ser humano é holístico, só existe vida e consciência, só existe uma alma viva se o fôlego de vida, o espírito, estiver presente no corpo. Do contrário, a alma vivente deixa de existir. Então, se você ler esse texto de Atos 7,59 com essa perspectiva, você vai entender que Estevão está pedindo para Cristo não para receber ele no céu, mas para receber o seu espírito, ou seja, receber a sua vida. Que Cristo recebesse a vida de Estevão, que recebesse o fôlego de vida que Deus lhe deu, para que no dia da ressurreição Estevão pudesse voltar à vida. Leia também, meu irmão, 1 Coríntios capítulo 15 e 2 Timóteo 4, verso 8. Paulo diz que os justos receberão a recompensa da eternidade na volta de Cristo. Porque será na volta de Cristo que o corpo será novamente reunido ao fôlego ou ao espírito. E aí sim a alma vivente existirá novamente. Então, leia a Bíblia nesta perspectiva. Tire de lado a antropologia grega e leia do ponto de vista holístico. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha agora pelo Facebook. Participe através do Facebook, assista também pelo Facebook ou mande para os seus amigos que não têm Novo Tempo, que ele pode assistir o programa Na Mira da Verdade através do Facebook. Nosso endereço é facebook.com/namiradaverdade.nt. A pergunta da Tina Jesus é a seguinte: boa noite, professor e Tito. A minha dúvida é: como entender a parábola da videira verdadeira? Que frutos damos quando estamos ligados a Jesus? São os mesmos frutos do Espírito? Professor, a parábola da videira, nós devemos estar ligados à videira para dar o fruto. Que fruto é esse que Deus espera de nós? Realmente é o fruto do Espírito, como ela está dizendo aqui?
ou a dúvida dela é essa? São os frutos do Espírito ou algo mais? Veja, aqui, quando lemos a parábola da videira em João, capítulo 15, né, percebemos que os frutos são vários aspectos, obviamente, de caráter e que envolvem, sim, aquelas 9 qualidades de caráter de Gálatas 5, 22 e 23. Porém, há um detalhe importantíssimo aqui. Jesus deseja destacar aqui no contexto o fruto do amor. Né? Ele está dizendo que aquele que permanece ligado a Jesus dará frutos e, inclusive, amará as pessoas. Tá? Então, frutos são as qualidades boas de caráter que Deus quer desenvolver em cada um de nós. Quando você analisa aqui a parábola, em João 15, né, você vê que o amor é destacado, ou seja, os seus seguidores vão, não é, amar uns aos outros como Cristo amou. Esse será o fruto principal da relação com Cristo. E depois também a pessoa vai desenvolver o fruto do Espírito Santo, que são 9 qualidades de caráter mencionadas em Gálatas 5, 22 e 23, e o amor faz parte dessas qualidades. E para finalizar, eu queria ler para você o verso 5 de João 15, para você e eu percebermos que sem a ajuda de Deus, você e eu não somos nada. João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa natureza é tão falha e imperfeita que até mesmo para fazermos as coisas boas, precisamos da influência de Deus em nossas vidas. E o segredo? Devemos ser ramos ligados à videira que é Jesus Cristo. Quanto mais nos relacionarmos com Ele, mais frutos de justiça daremos. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha agora, essa aqui pelo nosso Twitter. Vamos ver se o professor sai bem nessa. Olha só a pergunta, professor. Você vai ter que se virar e achar o texto aí. Quem mandou foi o Frank Silva e ele diz o seguinte: professor Leandro, gostaria de saber sobre o relógio de Acás. Como era descrito o tempo no Antigo Testamento? Relógio de Acás, professor, onde é que está escrito isso? Olha, pelo que eu me lembre... Tem a ver com aquele relógio que parou, o sol parou por um dia? Não, ali tem a ver com o retroceder da sombra. Se eu não me engano, isso está em Isaías 37. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, até isso o cara lembra, hein? Vamos lá. Se não for este capítulo, eu sei que está aqui por perto, mas eu posso assim ajudar o nosso telespectador. Agora, como que era, na verdade a pergunta é essa, como que era descrito o tempo do Antigo Testamento? Uma vez que, quando Deus disse que o dia começava, era manhã e tarde de um dia, né? Como que o povo do Antigo Testamento tinha a questão do tempo? Certo. Veja, Tito, primeiramente, aqui está realmente, né, em Isaías 37, tá? Inclusive a oração de Ezequias e tudo mais. Veja, o fato de Deus retroceder o relógio era o sol, né? Pela posição do sol, onde batesse a sombra no relógio, eles sabiam a hora. Então, a contagem das horas dos tempos bíblicos não era diferente da nossa, em muitos aspectos. Lógico que para eles, a contagem começava com a parte escura e depois vinha para a parte clara. Um exemplo, você vê ali em Levítico 23, 32, quando Deus dá orientação para observar um sábado cerimonial ali, uma festividade cerimonial, ele diz para celebrar de uma tarde a outra tarde. Isso significa que começava ao pôr do sol. Então, o dia na Bíblia é contado primeiro a partir da parte escura. É por isso que em Gênesis 1 diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Por isso também que a guarda do sábado começa então na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira. Por isso que nós temos o costume de observar o sábado assim, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Agora, tirando esse aspecto, os dias na Bíblia tinham 24 horas, assim como tem os nossos dias. Então a questão do relógio de Acabe não interfere em nada na contagem dos dias como conhecemos. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. A pergunta é do Antônio Apolinário.
mas essa nós vamos ter que fazer logo depois do intervalo. Antes eu queria aproveitar aqui que nós estamos já para entrar para o intervalo, oferecer para você o curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade há mais de 7 anos. A gente pode contar aí que mais de 500 mil pessoas já pediram o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim pelo programa Na Mira da Verdade. E se você quer ter esse curso bíblico aqui na sua casa, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que tem a imagem dessa revista. E se você clicar nela, você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela chegue direitinho na sua casa. É um curso bíblico com 16 lições, num formato de revista. Muito bom para você levar para qualquer lugar e estudar a qualquer hora do dia. São 16 temas relacionados com o tempo que nós vivemos, o tempo do fim. Nós acreditamos que nós estamos no final da história desse mundo. E esse curso bíblico, esse estudo bíblico vai mostrar para você exatamente os mais diversos temas relacionados a esses últimos dias e que você tem dúvida. Por exemplo, hoje mesmo eu estudei com uma pessoa, queria até mandar um abraço para a Sheila, ela é dentista aqui em Jacareí, está estudando a Bíblia com a gente e o estudo que nós apresentamos hoje era onde Deus está quando as tragédias acontecem. Nós estamos vendo tragédias o tempo todo e muitas vezes você pode parar para pensar, por que Deus permite isso? Por que aconteceu um acidente daquele com uma pessoa, para uma família que era de Deus? Por que Deus permite isso? Você vai ter respostas fantásticas nesse estudo. Então peça agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim, é um presente, você não vai pagar nada, é de graça. Até o envio, os Anjos da Esperança, projeto da TV Novo Tempo, paga para que você tenha um estudo bíblico gratuito aí na sua mão. Peça agora mesmo, é um presente. Se você preferir, pode ligar para a gente também. No horário comercial, nós temos uma equipe para receber a sua ligação. 0 Operadora 12 21 27 3121 é o nosso telefone que você pode pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Peça agora mesmo. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo e também na internet, no Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí fazendo o nosso programa acontecer, mandando as suas dúvidas. As perguntas não param de chegar aqui e é muito bom ter a sua participação com a gente. Se você está aí sintonizando a TV Novo Tempo ou o Facebook pela primeira vez, é um prazer ter você aqui. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas e as respostas são todas baseadas na Palavra de Deus. Não é a opinião da Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, da Igreja Adventista, é o que a Bíblia diz. Por isso não tenha preconceito. Você, meu irmão adventista, você, meu irmão batista, presbiteriano, da católica, meu irmão assembleiano, enfim, das mais diversas denominações religiosas, meu irmão espírita, você que é do candomblé, enfim, você que é ocultista, sempre nesse programa você é muito bem-vindo, porque as dúvidas realmente acontecem. Quando você fala de religião, quando você fala de Bíblia, você tem muitas vezes algumas dúvidas. E aqui, no programa Na Mira da Verdade, você pode esclarecer essas dúvidas mandando a sua pergunta para a gente e o professor Leandro Quadros vai responder baseando no livro sagrado. Participe, não tenha preconceitos. O Marcos Ferreira, pelo Facebook, está ligadinho com a gente aqui, ele fez a seguinte pergunta: o que seria o sacrifício espiritual de acordo com 1 Pedro 2,5? Deixa eu ver se tem aqui o livro de 1 Pedro 2,5, professor. Fala o seguinte, 1 Pedro 2,5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifício espiritual. O que quer dizer esse sacrifício espiritual? Na linguagem de hoje também está escrito sacrifícios que Deus aceite. Vamos ler um texto paralelo para nos ajudar a entender este assunto. Aqui Pedro está destacando
que após a morte de Cristo, nós não precisamos mais, obviamente, fazer sacrifícios de animais, que era um recurso didático que Deus disponibilizava na época para ensinar ao povo de Israel a respeito do Cordeiro Jesus, que morreria no lugar do pecador. Quando ele fala de sacrifícios aceitáveis, vamos ler aqui um texto paralelo para nos ajudar. Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é o sacrifício espiritual mencionado por Pedro em 1 Pedro 2,5? É você oferecer o seu corpo, a sua vida, o seu estilo de vida a Deus. É você ter um estilo de vida em que você adore a Deus racionalmente e viva as verdades do Evangelho. Então, este é o principal sacrifício que nós podemos oferecer para Deus, de acordo com o ensinamento apostólico. Muito bem, professor. Quero mandar um abraço especial para o seu Walter lá de Sete Lagoas, que está acompanhando a gente. Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Seu Walter, ele está acompanhando a Novo Tempo aí. É um prazer tê-la sua companhia aqui com a gente, viu? Deixa eu ver aqui, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Moisés de Curitiba e ele pergunta o seguinte: gostaria de um esclarecimento em relação aos versículos 4 de Apocalipse 21 e Isaías 65:17, que fala sobre a morte e o pecado no novo céu e na nova terra. Vamos começar primeiro com Isaías 65, professor. Isaías 65:17, quando começa ali o capítulo de Isaías 65, está dizendo de que quando nós estivermos no céu, nós não vamos nos lembrar mais das coisas daqui da terra. É isso mesmo, professor? E lá em Apocalipse 21:4 está falando da morte, né? Que lá nós não teremos mais dor e tudo mais. A pergunta pode ser formalizada da seguinte forma: quando estivermos salvos no céu, nós vamos nos esquecer das coisas deste mundo? Temos que analisar essa questão com certo cuidado, porque às vezes os cristãos pensam que a transformação do corpo e da mente, que ocorrerá por ocasião da volta de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 15, às vezes os cristãos pensam que Deus vai fazer uma espécie de lavagem cerebral no ser humano. Isso não é verdade. Não tem lógica, não tem razão em Deus fazer uma lavagem cerebral em nós. Já pensou você estar no céu e você não saber por que está lá? Você olha para Cristo e você não sabe quem é Ele ou por que Ele morreu na cruz por você? É uma coisa absurda isso, não é? Então, quando a Bíblia fala que nós não lembraremos das coisas passadas, ela está dizendo que todas aquelas coisas ruins que trouxeram dor e pesar para nós ficarão no passado e que as nossas lembranças agora serão de coisas boas. Viveremos uma nova era, viveremos um novo tempo ao lado de Deus. Temos que analisar alguns textos para você perceber que a Bíblia não ensina que vamos passar por uma lavagem cerebral. A transformação dos justos não envolve a perda da sua identidade, ok? Deus quer levar você para o céu, Deus quer a sua identidade, Deus quer a sua pessoa. Por exemplo, em Mateus, capítulo 8, versículo 11, Jesus disse assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se nós vamos conhecer esses grandes personagens da Bíblia, é óbvio que vamos reconhecer quem já conhecíamos e teremos certas recordações que fizeram parte das nossas relações com essas pessoas que conhecíamos. Outro texto importante, Mateus 26, verso 29. Ali Jesus disse o seguinte: eu não beberei mais do suco da videira, enquanto não beber com vocês no reino do meu Pai. Se Cristo vai celebrar com os seus seguidores a salvação deles, como que eles não vão ter recordação de que um dia Jesus morreu por eles, de que um dia eles passaram por dificuldades e que estão no céu agora pela graça de Deus?
Então, não lembrar das coisas passadas na Bíblia não é sinônimo de lavagem cerebral. Tenha em mente que Deus preservará a sua identidade. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui chegando pelo nosso SMS. O Jonatas, do Espírito Santo, pergunta o seguinte: quais são as coisas que o Espírito da Verdade nos ensinaria nos dias de hoje que naquele tempo os discípulos não suportariam? Jesus disse que algumas coisas os discípulos não suportariam, que isso seria para o futuro. Quais são as coisas que o Espírito da Verdade pode ensinar ao ser humano hoje, professor? Amigo telespectador e ouvinte, são muitas coisas, tá? Então vamos fazer uma análise breve disso. Primeiro, quando você estuda a Bíblia, você percebe que a Bíblia tem um conceito chamado revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Deus revela verdades espirituais progressivamente à medida em que o ser humano pode compreender. Então, em João 16:13, diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E no verso 12, não é? Tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E daí o Espírito Santo ensinaria o restante. Nesse contexto, percebemos que o Espírito Santo ensinaria o que eles não sabiam. Ele ensinaria mais sobre a obra expiatória e sacrificial de Cristo. Os discípulos não tinham um pleno conhecimento disso, eles achavam que Cristo, na verdade, seria um Messias político, ao invés de um Messias divino, que queria restaurar a vida humana e o planeta e a ordem do universo, e não simplesmente a política de Israel. Eles iriam também aprender mais sobre o próprio Espírito Santo. A revelação da doutrina da Trindade foi progressiva nas Escrituras. E, imagine, as profecias do livro do Apocalipse, as profecias do livro de Daniel, coisas que foram conhecidas só com o passar do tempo. Este conceito de revelação progressiva encontramos tanto aqui em João 16, 12 e 13, quanto também em Provérbios 4, 18, por exemplo, que diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso ensina que todo cristão humilde, ele nunca vai ser arrogante pensando, eu sei todas as coisas, eu tenho a verdade e agora não preciso aprender mais nada. Não. Todo cristão tem que ter uma postura humilde, uma mente aberta, um coração disposto a aprender mais. E quem está disposto a aprender mais, ele é recompensado pelo Espírito Santo com um conhecimento profundo das Escrituras e da realidade da vida também. Ok, professor, muito bom. Agora estou aqui no Facebook, muita gente conectada com a gente aqui. Obrigado pela sua participação, por estar acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Agora deixa eu ver o nome dele. Não fala aqui o nome dele. O Avelino. Ele é de São José dos Campos. Avelino, a sua pergunta está na mira da verdade. E ele pergunta o seguinte, ele diz: eu sou membro da igreja da cidade, é a igreja batista, né? A igreja da cidade. A dúvida é, se devemos guardar o sábado e apenas a igreja adventista guarda conforme está na Bíblia, nós, irmãos das outras congregações que guardamos o domingo, por mais que a gente siga todos os mandamentos e sejamos filhos fiéis do Pai, mas não guardarmos o sábado, não seremos salvos? Sou fã de vocês, abraço a todos. Professor, quem não guarda o sábado não vai ser salvo? Essa é uma pergunta muito importante desse nosso irmão e para respondê-lo quero inclusive ler uma citação da própria escritora Ellen White, cofundadora do Adventismo, e que deveria ser considerada por muitos críticos quando afirmam que nós ensinamos que todo observador do domingo perderá a salvação. Eu agradeço a você, irmão, por você consultar-nos pessoalmente. Por quê? Tem muitos irmãos, mesmo bem intencionados, que acabam consultando alguns sites na internet de gente que, infelizmente, acha que sabe o que está dizendo, mas não sabe o que está dizendo. Há uma tendência muito grande entre os críticos do Adventismo em não consultar fontes primárias. Então, faz-se
eles têm uma ideia muitas vezes sobre o adventismo de ouvir falar, de pegar uma citação isolada aqui e acolá, ao invés de considerar as fontes primárias. Então, primeiramente, quero lhe garantir uma coisa. Nós, como igreja, não temos dúvida alguma de que a salvação é um presente de Deus e não é por mérito algum. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, nós cremos que o cristão salvo pela graça, ele vai evidenciar em suas obras que a salvação é uma realidade na vida dele. Isso está em Efésios 2, verso 10, que diz que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a nossa vida tem que condizer com a graça que estamos recebendo. A graça, ela é operante. A salvação é uma realidade. Ela atua, ela transforma, ela vai me colocando em harmonia com a palavra de Deus. Ellen White escreveu sobre isso. Irmãos que não conheceram a doutrina do sábado e que foram sinceros na forma de adorarem a Deus. Agora, ela também fala daqueles que têm conhecimento de uma verdade e a ignoram por rebeldia. E aí a esses cabe Tiago 4,17, que diz, aquele que sabe fazer o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, negligenciar verdades por livre e espontânea vontade é um pecado, de acordo com Tiago 4,17. E os cristãos devem avaliar isso. Agora, o que Ellen White escreve sobre os sinceros observadores do domingo? Eu abri aqui no livro Grande Conflito, na página 449, e eu vou ler para você aqui alguns parágrafos que diz o seguinte. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Olha que bonito. A salvação é um dom. E Deus reconhece a integridade das pessoas que aceitaram este dom de coração, mas não tiveram toda a luz. Mas aí ela continua. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Aqui está a opinião dela, equilibradíssima sobre o assunto. Então, considere esses textos bíblicos que eu lhe falei, esta posição oficial adventista no Grande Conflito, página 449. E agradeço mais uma vez, meu irmão, por você perguntar isso diretamente a nós, ao invés de ater-se às informações distorcidas de muitos críticos de plantão. Pois bem, tem gente aí na internet, o Wanderson Lopes, ele já bota aqui a réplica dele. Só queria ver você, professor, sustentar o sábado sem Ellen White. A Bíblia para você não é suficiente? E aí, professor, você consegue sustentar o sábado na palavra de Deus? Veja bem, meu irmão, eu não defendi a doutrina do sábado, né? Com base em Ellen White, eu só apresentei o posicionamento dela para que o nosso irmão batista perceba que nós não cremos que todos os dominguistas estão perdidos. Então, como existe uma crítica na internet, né, dizendo que os adventistas creem na salvação pelo sábado e que todo mundo tem a marca da besta, então eu tinha que citar a cofundadora do adventismo para provar a distorção que os críticos apresentam, ok? Então, eu fiz com este propósito. Agora, nós adventistas não precisamos de nenhuma página de Ellen White para defendermos nossas doutrinas.
Nós cremos, né, que Deus a usou, deu o dom profético a ela, né, para trazer nossa mente para a Bíblia, mas nós não dependemos de Ellen White para provar nenhuma doutrina bíblica. E eu posso lhe dar alguns exemplos. Tá? Então, por exemplo, em relação ao sábado no Novo Testamento, eu vou lhe dar alguns textos brevemente, não vou me ater a isso agora, mas depois eu posso até lhe indicar alguns artigos interessantes para você poder se aprofundar no assunto. Vou lhe dar alguns textos para você avaliar em casa. O primeiro deles, Mateus 5, 17 a 19, Jesus diz que não veio mudar a lei de Moisés e nem os profetas, nem o Antigo Testamento, ele veio cumprir. A palavra cumprir, do grego plerô, significa completar, encher, ou seja, ele veio dar o verdadeiro sentido, veio dar o sentido completo daquilo que Deus ensina no Antigo Testamento. Então não há mudança de lei. Tá? Outra coisa, Mateus 24, 20. Jesus ali nos mostra que 70 anos após a cruz, quando Jerusalém fosse destruída pelo Império Romano, os judeus cristãos estariam guardando o sábado, não o domingo. E aí você vai para Atos 13, 42 a 44, Atos 17, 2, Atos 16, 13, Atos 18, 1 a 4 e verso 11. E você vê os apóstolos, décadas após a cruz, observando o sábado. E aí você vai para Hebreus 4, que não fala do sábado, fala do repouso espiritual em Cristo, mas no verso 4 de Hebreus 4, o sábado é citado como um símbolo, como um exemplo do repouso espiritual que encontramos em Cristo. Hebreus foi escrito aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Eu lhe pergunto, meu irmão, se o domingo é o dia de guarda, por que o sábado foi citado como exemplo do descanso espiritual em Cristo? Então a base bíblica no Novo Testamento para a observância do sábado é enorme, só não vê quem não quer. Você fica agora com o momento da mentira. Eu fui informado de uma mentira das mais mentirosas com as quais eu me deparei nos últimos anos. Desculpe a redundância, mas é a maneira que eu encontrei de expressar a minha admiração. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que na internet defende a seguinte ideia, que em 1 Timóteo 4, 1 a 4, Paulo está ensinando que devemos comer carne para não sermos possuídos pelo demônio. Você acredita num negócio desses? É uma baita de uma mentira essa afirmação. Não dá para acreditar que pessoas acreditem numa coisa dessas, mas infelizmente acreditam. E nós temos que demonstrar esta barbaridade à luz das Escrituras. Quando Paulo fala de pessoas apostatando da fé e proibindo abstinência de alimentos, nós temos que considerar o texto no seu contexto devido contexto histórico, ok? Então, quando você lê 1 Timóteo 4, 1 a 4, não farei isso agora, resumidamente, Paulo está falando que nos últimos dias viriam alguns hereges que proibiriam duas coisas em especial, o casamento e o ingerir alimentos que Deus criou para serem comidos. A palavra alimentos aqui, a palavra broma ou bromata, em algumas variações, ela não se refere à carne especificamente, ela se refere a qualquer alimento lícito. Ok? Então Paulo está dizendo o seguinte, que viriam alguns hereges proibindo o prazer sexual do casamento e a alimentação. Por quê? Havia um grupo nos dias de Paulo que cria que se você privasse o seu corpo do prazer sexual e do prazer do alimento, você se desenvolveria espiritualmente. Paulo está lidando aqui com uma crença ascética. Paulo não está nem de perto sonhando que o indivíduo, para não ser possesso pelo demônio, tem que comer carne. Se isso fosse verdade, então Adão e Eva foram possessos pelo demônio a vida inteira, porque eles não comeram carne. A carne surgiu como alimento numa situação emergencial, lá no dilúvio. Né? Agora, o propósito de Deus original era que o ser humano não comesse carne, como lemos em Gênesis 1, 29. Então, meu irmão, tenha muito cuidado com esse tipo de conjectura que
é um tremendo absurdo. Isso só nos afasta da clara compreensão do texto bíblico, atrapalha o desenvolvimento da nossa mente, da nossa racionalidade e acaba dando um mau testemunho da religião para muitos ateus sinceros que, mesmo não crendo em Deus, têm se familiarizado com alguns aspectos da religião porque estão em busca de alguma coisa. E esse tipo de comentário é um desfavor evangelístico que muitos acabam fazendo. Muito bem, professor. Muito bem. Mais uma mentira desmentida. A próxima agora chegou pelo SMS. Deixa eu ver se tem um nome. Não tem um nome. A pergunta é a seguinte, professor. Quanto tempo Jesus ficou na terra depois de ressuscitar? A Bíblia consegue revelar isso, professor? Temos um texto bíblico, sim, que pode nos ajudar. Se encontra em Atos, capítulo 1, vou ler dos versos 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Este primeiro livro que Lucas escreveu era o Evangelho de Lucas. Tá? Atos é uma continuação, diríamos assim. Que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então está aqui a resposta. Ele ficou realmente 40 dias, de acordo com Atos 1, 1 a 3. Ok, nós temos ainda mais 2 minutinhos. Vamos colocar mais uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Fábio Carvalho pelo Facebook. Ele diz o seguinte: se a ordem de Jesus para pregar o evangelho e batizar se estende a todos os cristãos, por que não são todos os cristãos que têm autorização da igreja para batizar uma outra pessoa? Apenas os pastores. Como entender isso, professor? É o seguinte, mesmo Cristo dando a ordem para todos os seus seguidores fazerem discípulos, na ordem não foi detalhado quem faria ou quem não faria isso. Aí nós temos que ir para as listas de dons espirituais. Você percebe em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, 10 e 11, que há diferentes dons espirituais. E você percebe que seguidores de Cristo batizavam, mas nem todos batizavam. Então a igreja, por uma questão de ordem, a igreja estabeleceu algumas pessoas, nesse caso os pastores ordenados ou líderes autorizados pela igreja para ministrar o batismo. Agora, se qualquer um o fizesse, sem uma ordem, sem um critério, sem organização, seria muito difícil da igreja controlar e se organizar. Como que a igreja ia saber quantas pessoas são batizadas, quantos membros ela possui, para ela poder fazer os seus trabalhos evangelísticos e ampliar os seus ministérios. Então é por uma questão de organização, crendo que nem todos os cristãos terão realmente as mesmas funções e os mesmos dons espirituais. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você por ter estado conosco para responder todas as perguntas, baseando-se na palavra de Deus, e a gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a você, Tito, que Deus continue guardando a você, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado pela sua companhia e lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, no nosso beco, talvez você pense que a sua dúvida está num beco sem saída. Não. Com certeza, na palavra de Deus você encontra a saída. E aqui sempre você está na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.